e vamos começar sobre sistema renal. Ele representa um filtro dentro de nosso filtro de sangue. Então, o rim, ele de fato filtra o nosso sangue. Ele é o nosso oceano de energia, de água dentro de nós. Imagina assim, todos nós viemos do oceano, certo? Primeiro ser vivo, primeira bactéria veio da água. Então, nós temos a memória da nossa origem ser na água. Nós, pessoas, seres humanos pequenos, nós viemos do útero. E o que tem no útero? Água. Então, a água dentro do nosso corpo, ela simboliza diretamente a nossa origem. A água simboliza de onde nós viemos. Então, sempre que a gente falar em sistema urinário e em rim, está diretamente relacionado com a origem, o início da vida. O rim é a nossa bolsa de oceano dentro de nós. Então, ele está diretamente relacionado com o início. E na medicina chinesa, com o medo. Então, ele tem uma extrema importância na manutenção do nosso equilíbrio e saúde. Sempre quando tem um problema de rim, são problemas altamente delicados, são problemas graves, que podem piorar de uma hora para outra de maneira muito rápida. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado com a manutenção da vida. O rim é a vida. Tudo bem, o coração também, o cérebro também, mas o rim ele tem essa particularidade de trazer a nossa origem, de onde tudo começou e de onde a gente veio. Por isso que ele tem essa importância nesse estudo. Então, vamos lá. O rim, ele é a nossa bolsa de oceano e a nossa origem. Sempre que eu tiver um problema de medo, de perda de referência, de perda de rumo, de perda de orientação, que eu sinto que eu não tenho ninguém por mim, numa dor profunda e num medo de lidar com o que eu estou vivendo sozinho, eu estou falando de rim. Então, essa é uma legenda de rim. Uma insuficiência renal, ela está ligada diretamente com um grande medo de não ser suficiente para lidar com a sua vida naquele momento. Você não tem referência, você não tem ninguém da sua origem para estar te norteando, e você não se sente seguro o suficiente para dar esse passo, para conquistar esse passo. A insuficiência renal, ela vem normalmente num choque muito grande de informação. Para aquela pessoa, o conflito é gigante. Porque pensa, para um rim dar uma parada, qual é o tamanho, ou deixar de ter a função dele como poderia ser e como deveria ser, qual é o tamanho do medo, do choque, da perda de chão que aquela pessoa está vivendo. Pode vir com notícias repentinas, por exemplo, um divórcio repentino, a perda de alguém muito querida, repentina, mas também pode vir, é muito comum uma pessoa, em algum momento da vida, e aí um pouco mais velho, normalmente isso acontece, se dar conta do que fez com a vida dela. Nossa, minha vida passou e eu fiz isso com a minha vida, nossa, e agora minha vida já passou. E eu não agi por mim, eu não pensei por mim, eu não fiz o que eu queria, ou eu fui enganado, eu fui iludido. E nesse momento pode sim vir um caso de insuficiência renal. Por isso que é muito importante, gente, a gente ter um olhar para a vida. E pessoalmente eu falo isso para vocês, que é difícil às vezes, mas de ter um olhar para a vida de um grande videogame, um aprendizado de construção, transformação e amor. Porque nem tudo acontece
quando a gente espera que aconteça. Nem tudo acontece da maneira que a gente espera. E muitas vezes a gente tem a consciência de situações quando a situação já passou. Quando não dá mais para ser mudado. Aceitar o que a gente viveu até aqui é fundamental para seguir adiante. E por que aceitar? Porque é a única coisa que a gente viveu. A gente não viveu outra história. Não tem como eu não aceitar a única coisa que é. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é muito difícil viver a aceitação para dar o próximo passo. Nosso grande desafio com a gente mesmo e com os pacientes é esse trabalho daqui para frente. É aceitar, é digerir, é achar um espaço para colocar aquele medo, aquele trauma, aquela raiva e próximo passo. Porque tudo até agora foi necessário para eu estar aqui e para construir o meu caminho dentro do meu propósito, mesmo que eu não saiba qual é. Nós vamos nos conectando na vida com aquilo que nós vibramos dentro da gente. Quanto mais nós nos trabalhamos dentro, mais a vida vai se abrindo fora para a gente. Então, esse olhar da vida daqui para frente é fundamental. Às vezes a gente pergunta um pouco da história de pai, de mãe, para ter um entendimento de como a pessoa leu a vida dela. Mas ninguém é vítima de história alguma. A gente pergunta para ter um entendimento, para trabalhar as emoções, para seguir adiante. Mas todos tiveram a melhor história para cada caso. Então, deixar de julgar o roteiro e usar as informações como ferramenta de vida, como ferramenta de vida daqui para frente. A insuficiência renal e todos os outros problemas renais, eles estão muito ligados com a questão de origem da vida. De qual é a origem do que a pessoa sente, de onde ela veio, para onde ela vai, o que vai acontecer com ela, os riscos que ela está correndo. Então, esse é o rim. Quando ele filtra e pega o que serve, leva para a circulação sanguínea para ser usado pelo corpo, e o que não serve é excretado via urina. Então, quando desce do rim para a bexiga, ela ali já vai ter uma outra representatividade. A bexiga, ela representa o território. Então, a bexiga, tudo que vem relacionado com a bexiga é o espaço que você ocupa. E aí, no caso da bexiga, a diferença do estômago enquanto território, o estômago é o território que eu me apropriei, que eu conquistei. A bexiga é o território físico, é o espaço que eu tenho. Por isso que, através do xixi, que tem a marcação de território. Então, o problema de bexiga representa um problema no espaço que eu ocupo. Não é no que eu conquistei. Eu já conquistei, talvez, e ocupo aquele espaço. A bexiga é o espaço que eu ocupo. Qual é o problema com o espaço que eu ocupo? É muito comum o idoso começar a ter problemas, por exemplo, de bexiga caída. E por quê? Depois de uma certa idade, nós ocupamos um espaço diferente do que era antes. O nosso corpo não responde como era antes. Às vezes, nós não sentimos que as pessoas olham para a gente ou dão para a gente o poder do espaço que tinha antes. Culturalmente, alguns países preservam e valorizam muito os seus idosos. No Brasil, culturalmente, a gente não tem uma valorização por educação. Né? Claro que algumas famílias, em algumas histórias, mas normalmente o idoso ele fica mais afastado das funções de estar gerindo as coisas. Ele fica mais participando do núcleo familiar com algumas atividades, mas não mais à frente da gestão, seja a gestão da casa, de trabalho, de empresa, de família, tomando decisões. E aí, às vezes, os filhos, para proteger, começam, não dirige, não sobe no banco,
não se exponha, cuidado. E tudo isso pode fazer muito mal para esse idoso, que vai estar perdendo seu território, o espaço que ele ocupa, ou tendo a sensação de estar perdendo espaço. Porque aí, gente, o que vai variar de caso para caso, de doença para doença, é como cada um lida com a sua demanda emocional, como cada um lida com o seu conflito, que é muito particular, como cada um lida com a frustração que vive. A gente aprende a urina como marcador de território. Como que funciona isso? A urina como marcador de território. E aí tem muito as cistites, os quadros dentro disso. Quando a gente observa dentro dos animais, dentro da natureza, alguns grupos de animais, eu vou falar do cachorro porque é o mais característico, entra no ambiente, ele sai marcando o território onde não tem o cheiro dele, onde não é um local característico dele. Então, o macho faz xixi nos cantos para delimitar o território e a fêmea faz xixi normalmente no meio para delimitar esse território. Então, o que acontece? Você marca o território onde não é seu espaço. O cachorro e nenhum animal faz xixi onde dorme, onde é a toquinha dele, onde é o habitat dele. Nenhum bichinho faz xixi no lugar que dorme. Se está fazendo xixi onde dorme, é porque não sente que aquele é o espaço dessa pessoa. Então, como funciona esse esquema de marcação de território? Quando o bichinho, o cachorro, vai lá marcar o território dele, ele faz xixi em pequenas quantidades e muito forte para marcar o território. É um xixi que tem um cheiro muito forte. E ele meio que ele gruda assim, ele é diferente. Por quê? Para marcar o território, para marcar o espaço. Dentro disso, quando uma pessoa começa com um sintoma de cistite, de infecção urinária, ou seja, ela faz xixi várias vezes por dia, em pequena quantidade, aquele xixi que pode arder ou não, mas ele sai em pequena quantidade e mais forte, ela está marcando o território. A gente pode falar, Vanessa, mas então ela não está com cistite, não está com infecção, não tem que tratar? Sempre tem que tratar. Cada um vai tratar como sente que tem que tratar. Então, vai no médico, toma remédio, toma água. Mas, se você está atendendo um paciente que ele tem cistite de repetição, com frequência ele tem cistite, com frequência ele tem esse sintoma, o que é necessário fazer? Investigar onde ele está perdendo espaço. E, às vezes, a pessoa faz mais xixi durante o dia no trabalho e menos em casa. Ou, ao contrário, quando chega em casa, toda hora está fazendo xixi, mas no trabalho não. Com isso, a gente vai descobrindo aonde está o problema. Está no trabalho? Está na casa? É comum também a infecção urinária em casos quando vem alguém morar na casa junto com a pessoa. Então, tem mais uma pessoa naquela casa. Ou quando viaja, que não sente que tem o espaço durante a viagem. Lembrando sempre, gente, que o nosso papel é investigar o pensamento e o sentimento de cada um. Porque cada um tem um pensamento e um sentimento muito particular para aquilo que vive. E o que é grande para mim é pequeno para o outro. Essas legendas, elas favorecem nós encontrarmos o caminho de como a pessoa está vivendo ou do que ela está vivendo. Então, eu já sei que quando tem qualquer descompensação em relação à urina, tem uma questão de território importante, que precisa, que merece ser olhada.